Gabriel, desliga o coisa. Esqueci de desligar aqui, vai querer entrar. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, Gabriel? Amém. Glória a Deus. Vamos entrando, mais uma live, mais uma quarta-feira. Hoje nós estamos fazendo com o celular novamente. Estamos tendo problemas aqui na cidade com a internet. Acho que todo mundo está tendo um problema aqui com a internet, né? Mas a gente faz pelo 4G. Não está um sinal muito bom, mas a gente consegue. Acredito que a gente consiga fazer essa live. Amém? Vamos entrando, vamos mandando link para os amigos, vamos compartilhando, amém? Tenho ficado muito feliz que os irmãos têm compartilhado as lives, têm compartilhado os cultos. O intuito é esse, a gente propagar a palavra de Deus, propagar aquilo que Deus tem falado, amém? Nesses dias, ainda que sejam dias difíceis, Deus tem falado conosco. Né? Na verdade, é nesses momentos que nós paramos um pouco que Deus fala, né? Glória a Deus. Aleluia. Vamos aguardar só mais 2 minutinhos, a gente já começa. Alguns irmãos entrarem. Para quem entrou depois, né? Eu estou dizendo que a gente está fazendo pelo 4G hoje, estamos com um problema aqui na fibra, mas acredito que dê para fazer tranquilo. Amém? Pega uma água para mim, por favor. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos começar, vamos orar, amém? Nós estamos aqui, mais uma quarta-feira, com a nossa série Provérbios, né? Hoje nós estamos no 3º capítulo, estamos falando um capítulo por live, né? Toda quarta-feira, nós estamos iniciando aqui um capítulo novo, né? Eu não sei, mas eu tô com a impressão que a gente vai ter que dividir esse capítulo 3, porque tem muita coisa boa aqui pra gente falar, muita coisa importante. Mas se não houver necessidade, a gente fica com ele hoje mesmo, né? Mas tem bastante coisa aqui. Eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que Deus vai falar nesta noite com você. Já novamente peço perdão pela qualidade do áudio, do vídeo. A gente está com problema com a internet, está gravando pelo 4G. Está fazendo essa live pelo 4G. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Se der algum atrapalho, a gente retoma. Amém? Nós vamos orar, vamos pedir para que Deus ministre, para que Deus fale conosco, para que Deus fale aos nossos corações nesse dia, nesta noite, amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos nesta noite, Pai, nesse dia, Senhor, o qual o Senhor preparou para nós estarmos aqui, Senhor, glorificando o Teu nome, Senhor, meditando na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, nós te exaltamos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos derramadas, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, até mesmo, Senhor, que com a vida corrida, com as dificuldades, nós não percebemos. Pai, nós te louvamos pelo cuidado, te louvamos pelo livramento, que o Senhor derrame da tua unção, que o Senhor derrame da tua graça, do teu poder sobre nós. Ó Pai, nós queremos que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor traga entendimento, Senhor, da tua palavra nesses dias,
pois mais do que nunca, Senhor, nós precisamos discernir esses dias, precisamos discernir esse tempo, Senhor, em nome de Jesus. A Tua palavra nos orienta, Senhor, e nos exorta a discernir o tempo, e nós pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem para nós, qual o desejo do Teu coração nesses dias. Senhor, que haja uma revelação nova, algo do Senhor, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Como eu disse, a gente está no capítulo 3, né? Você que quer pegar do início, você tem tempo, volte lá no YouTube, tem todos os vídeos. Nós fizemos uma série das igrejas do Apocalipse e há 2 quarta-feiras, essa é a terceira, nós iniciamos a série de Provérbios. Então você pode entrar lá no Renovada Nova Andradina no canal no YouTube e tem lá todas as séries gravadas, né? E os dias também, amém? Bom, vamos lá, você que está com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia aí, Provérbios capítulo 3, Provérbios de Salomão, né? Lembrando aquilo que nós falamos há 2 quarta-feiras atrás, é um livro escrito por Salomão, filho de Davi, como para filhos, né? Alguém que teve uma experiência, que adquiriu sabedoria em Deus e agora ele repassa sabedoria para os seus filhos, né? E para deixar esse legado, para deixar esse propósito aqui para as futuras gerações, né? Isso que é importante a gente entender, porque ele fala tantas vezes, filho meu, né? Porque ele dá esses conselhos. E por que ele repassa essa sabedoria? Quem era Salomão? Salomão foi o homem mais sábio do tempo antigo, né? A Bíblia diz que não houve homem como ele, né? Quando Deus aparece para Salomão e pede para que ele faça pedidos, ele faz o pedido de ter e adquirir sabedoria em Deus. E é por isso que ele se tornou um homem tão sábio. E ele então imparte isso aqui, né, para as futuras gerações, para nós, amém, que queremos viver uma vida debaixo de sabedoria. Eu disse outro dia que é impossível viver sem sabedoria. Na verdade, não é que é impossível, mas se nós queremos viver uma vida próspera e abençoada, no sentido amplo dessas duas palavras, nós precisamos ter essa sabedoria. E nós entendemos, por aquilo que a Bíblia diz, que só existe sabedoria se estiver em Deus. Longe de Deus não há sabedoria. Você pode ter conhecimento, você pode ter sabedoria no sentido humano, né, da coisa, do pragmatismo e tal. No entanto, a sabedoria que transcende o natural, nós só encontramos em Deus. E quando eu digo que é difícil viver aqui nessa terra sem essa sabedoria, é porque nós vivemos constantemente em momentos da nossa vida de escolhas, né, de decisões que nós precisamos tomar. Nós falamos um pouquinho aqui na quarta passada sobre a nossa vida ser formada por escolhas. Então a sabedoria ela vai nos servir para esses momentos, né? Principalmente para esses momentos, para nós sabermos decidir, para nós sabermos escolher, porque apesar de Deus ser Senhor das nossas vidas, apesar de Deus ser Senhor absoluto, Ele não toma escolha por mim, nem tomará escolha por você. Ele permite que eu e você, nós escolhemos nossos próprios caminhos. Então nós precisamos sim da ação de Deus, mas essa ação de Deus será através da sabedoria. Nunca, em nenhum momento, se você olhar na Bíblia, você vai ver Deus tomando decisões por alguém. Não, o Senhor ele tem um caminho, né? Ele mesmo diz, eis que põe diante de ti uma porta aberta, né? Ele sempre põe uma porta, mas eu decido entrar por essa porta. Ele tem um caminho e eu decido andar por esse caminho. Deus não força ninguém a nada, porque Ele colocou em mim, em você, algo chamado livre-arbítrio. Eu decido, eu faço as minhas escolhas. Então, se nós temos sabedoria de Deus, nós vamos tomar as decisões corretas, vamos agir de forma sábia, né? Para poder decidir a nossa vida. Mas vamos lá, capítulo 3 de Provérbios. Por favor, você que está com a sua Bíblia, acompanhe com a sua Bíblia. Eu não vou conseguir ler todos os versículos do capítulo 3. Como eu disse, a intenção é falar tudo hoje, mas se não der, a gente deixa para quarta que vem, porque tem muita coisa boa aqui no capítulo 3 de Provérbios. Mas ele diz assim, ó, logo no versículo 1: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, né?
quase todos os capítulos, ele dá essa exortação para que não esqueça os ensinamentos, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso aqui bem rápido. Nós precisamos, queridos, guardar aquilo que nós aprendemos em Deus, porque com muita facilidade a gente perde isso, né? Eu já ouvi alguém dizer, você diz assim, você lê a Bíblia? Ah, não, eu já li, eu já conheço. Mas na verdade em Deus a gente precisa constantemente relembrar aquilo que nós temos como princípio, aquilo que nós temos como algo que nos estabelece em Deus. Nós precisamos, porque a cada dia nós somos forjados pelo tempo, né? Somos forjados pelo lugar, o meio que a gente vive. Cada ciclo da nossa vida, a gente é forjado e vai sendo transformado. Ninguém é aquilo que era 20 anos atrás. Ninguém é aquilo que era 5 anos atrás. Com certeza você já fez essa introspecção em algum momento da tua vida. Você olhou para trás e disse, meu Deus, como eu mudei, né? O Facebook tem essas lembranças. E eu não sei se é tão boa assim, que a gente percebe que a gente era tão diferente, né, no sentido físico. Mais magro, né? Era diferente, e agora a gente está um sentido, na questão física a gente muda muito, mas não só fisicamente a gente muda, mas também intelectualmente, né? Aquilo que você tinha de conhecimento, você adquiriu mais, né? Então por isso nós precisamos todos os momentos trazer a palavra de Deus para nós, para que ela sirva de parâmetro para a nossa vida, né? A palavra de Deus, ela não muda, nós mudamos, né? Nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos algumas cascas, e às vezes, se nós não trazemos a palavra constantemente para aprender dela, ainda que eu já li, reli, eu preciso aprender da palavra de Deus, porque senão eu começo a forjar aquele conhecimento de Deus para minha própria causa. Esse é o grande problema que acontece com o ser humano. Ele adquire um conhecimento de Deus e acha que aquilo está posto e acabado. E ele então começa a forjar esse conhecimento para que se adapte à sua vida. E não é assim que o Senhor diz que nós devemos fazer, né? A sua palavra não muda. A palavra de Deus diz que nós devemos crescer, né? Crescer fala de algo progressivo. Crescer fala de evolução. A palavra de Deus diz que nós devemos crescer na graça, né? Algo que é sobrenatural em Deus, e também crescer no conhecimento de Deus, né? A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Versículo 2: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz, né? O conhecimento de Deus me faz entender quem eu sou, para onde eu estou indo, da onde eu vim. Essa é a grande oportunidade que nós temos em Deus de entender quem nós somos, né? Qual é a minha verdadeira identidade. Por que o mundo hoje vive, hoje a regra do mundo é viver para ser feliz? E a ideia filosófica parece interessante, né? Dizer, olha, preciso ser feliz. Mas nós sabemos que às vezes a nossa felicidade, como está escrito na palavra de Deus, a nossa felicidade momentânea faz com que nós percamos algo eterno em Deus. Então, para o cristão, para aquele que vive no Senhor, ele não tem essa máxima em sua vida de querer ser feliz, né? Custe o que custar. Não, custando a minha salvação, eu não posso. Custando o meu relacionamento com Deus, ainda que me faça feliz, eu não sou hipócrita de dizer que essa felicidade humana eu não encontro em outro lugar. Eu posso encontrar essa felicidade humana, passageira, você encontra em vários lugares, né? Nas drogas, alguém encontra nas drogas, no relacionamento promíscuo, né? Tem muitas outras oportunidades, mas nós sabemos que isso não vale a pena, porque às vezes, por algo passageiro, eu perco algo eterno em Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 3 assim: não te desampares a benignidade e a fidelidade. Duas palavras importantes aqui que o Senhor traz para nós. Se nós queremos viver uma vida em Deus, isso que está aqui em Provérbios é sabedoria, é conhecimento de Deus para você poder viver uma vida abençoada. Esse daqui é um preceito importante que Deus estabelece, um princípio de sabedoria que Deus estabelece, a bondade e a fidelidade. É tão importante que o Senhor vai dizer lá no versículo 4,
que nós devemos, versículo 3 ainda, perdão, nós devemos atar no nosso pescoço, não como um ornamento, mas como algo visível, que eu não perca de vista a bondade e a fidelidade. A bondade está ligada aos homens, né? Está ligada àquilo que eu faço no meu dia a dia, né? As coisas que eu faço estão movidas pela bondade, né? Será que eu tenho sido uma pessoa boa? E isso não é fácil, porque não é algo que eu meço por mim mesmo, né? É algo que eu tenho que ter estabelecido em Deus, né? Eu tenho que ser bom e não aos meus olhos, bom no padrão de Deus, né? Ser bom é algo que nós precisamos todos os dias nos exercitar, né? Ninguém nasce bom e ninguém é bom o suficiente. Cada dia eu preciso exercitar a bondade, né? A bondade, não uma bondade apenas recíproca. É muito fácil eu ser bom para os que são bons comigo, né? Mas eu ser bom para os outros que eu não conheço, isso não é fácil. E o Senhor diz que isso é um princípio para viver uma vida abençoada. Tudo aquilo que o Senhor traz em Provérbios, Ele traz o princípio, Ele traz a consequência desse princípio, né? Como nós aprendemos ali no versículo 1, que eu não esqueço os mandamentos do Senhor, isso vai aumentar os meus dias. A mesma coisa é a bondade e a fidelidade. Se eu tenho a bondade e fidelidade, né, o versículo 4 diz que eu acho graça e compreensão diante de Deus e dos homens. Então são duas coisas. Eu posso escolher tudo isso aqui que eu estou falando, é escolha. Eu posso escolher não querer ser bom, né, mas eu terei consequências disso, né? Mas a bondade é um princípio que Deus estabelece para que eu seja abençoado diante dos homens, seja compreendido, né? O texto da palavra de Deus diz, né? Acharás compreensão e graça diante dos homens, né? A bondade que está mais ligada ao próximo, né? A palavra do Senhor em todo tempo vai falar sobre o amor ao próximo, né? Alguém não pode dizer que ama a Deus e odeia o irmão. A palavra de Deus diz que se eu amo a Deus e não amo meu irmão, eu não sou verdadeiro, eu estou sendo hipócrita. Então eu preciso amar o meu irmão e amar a Deus, né? E esse é algo que nós precisamos mudar na nossa mente, sabe? A gente muitas vezes, a gente justifica por não amar, por não compreender o outro, né? Eu não amo esse porque esse é pecador, né? Eu não amo aquele porque aquele faz isso de errado, eu não amo... Sabe, não é isso que Deus diz, não é eu que vou julgar o nível de amor, né? Mas eu tenho que exercitar esse amor. E que jeito que é a melhor maneira de eu amar? Amar como Deus amou, né? A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho único por amor a nós, né? Por amor a esse mundo, né? Essa multidão de pessoas. E quando nós olhamos para esse amor de Deus, nós percebemos que não é um amor de troca. Não é uma moeda eu estou fazendo isso porque eles fizeram isso para mim. Não, né? O mundo estava em trevas, né? O mundo estava em pecado e mesmo assim Deus amou. Porque o amor de Deus está para além daquilo que está sendo feito, né? E aqui nós vamos parar um pouquinho para falar sobre isso, porque... As pessoas têm uma ideia de amor, eu falo sempre quando eu tenho oportunidade sobre isso, porque é importante, uma ideia de amor equivocada. Ou eu amo e ignoro o problema, ou eu vejo o problema e ignoro o amor. Esse amor é um amor do mundo, né? Um amor mundano, né? Um amor que não está em Deus. Porque o amor de Deus é um amor que sim, repreende. Um amor sim, que açoita. Até o texto, esse provérbio vai falar que Deus, ele repreende quem ele ama. O fato de o teu filho fazer algo errado ou praticar algo que não é de Deus, não significa que você tem que aceitar o ato, não significa que você tem que aceitar a prática em nome do amor, não é isso. Você ama o teu filho como teu filho, mas rejeita, denuncia as práticas. E é esse amor que Deus faz conosco. O fato de Deus amar o mundo de tal maneira não significa que Deus ignorou as práticas do mundo. Por isso que ele entregou o seu filho para morrer por nós, porque havia necessidade de quebrar o pecado. Não é ignorar, não tem problema, eu amo do jeito que está. Não é assim, né? Alguém diz assim, Deus fala assim, vinde como estás, né? Sim, mas ele diz que há um processo.
né? O Senhor Jesus diz assim: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí ele diz assim: ó, eu alivio vocês, ao mesmo tempo que o Senhor alivia, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Né? Não está dizendo que não tem problema, você vive do jeito que você quiser. Não, jugo fala de algo que é estabelecido. Deus então estabelece um padrão, uma toada, já que a Bíblia está falando de jugo. Quando a gente fala de jugo, a gente lembra de carro de boi, que o jugo é aquela madeira que é colocada nos bois, para que um boi não ande um passo a mais que o outro, para que ande em harmonia, para que ande de forma íntegra. Né? O Senhor Jesus diz: olha, tomai sobre vós o meu jugo. Esse jugo está sobre a cabeça de quem? Está sobre Cristo e sobre você. Então, o passo que Cristo anda é o passo que você deve andar. Se você não está andando no passo de Cristo, então você está sobre um outro jugo, que não é o de Cristo. Você está vendo a importância de nós entendemos a palavra de Deus? Amém? Então a bondade e a fidelidade. A fidelidade, querido, é algo que nós precisamos pensar muito nesses dias, né? Onde as pessoas, elas não são fiéis, elas se movimentam conforme a sua vontade, né? Hoje, por exemplo, algo que era tão importante, né? Até mesmo na sociedade, claro que na Bíblia isso é extremamente importante. O casamento é algo estabelecido desde a criação do homem, né? Entre Adão e Eva, Deus estabelece ali o casamento, depois é o casamento entre a noiva e o noivo, Cristo e a igreja. Mas na sociedade o casamento era até algo importante. Hoje tem sido banalizado o casamento, né? Alguém diz assim: ah, eu tenho um relacionamento aberto, meu casamento é um casamento de relacionamento aberto. Né? Por quê? Porque nós vivemos hoje uma sociedade infiel, não só questão do casamento, mas em todos os aspectos, né? Porque as pessoas se movem pela sua vontade. E a fidelidade é algo que você precisa ter vigilância, né? E as pessoas não querem pagar nenhum preço, né? As pessoas não querem pagar nenhum preço, apenas viver a vida como ela é proporcionada. E a fidelidade é algo que Deus estabelece para que nós sejamos abençoados. Fidelidade em Deus, né? Servir a Deus em fidelidade e fidelidade com as alianças que nós temos, né? Aliança com Deus e aliança com a esposa, fidelidade para com os filhos, para com os pais, fidelidade no meu ambiente de trabalho, né? Então, nada justifica a rebeldia, né? Nada justifica a rebeldia. O que nós vamos entender é que se nós estamos debaixo de uma aliança, né? Aliança é pacto. Se nós estamos debaixo de um pacto, nós vamos ser fiéis, né? Fiéis a esse pacto. E às vezes não é fácil ser fiel, né? E agora eu não estou falando de relacionamento conjugal, eu estou falando de outros aspectos. Não é fácil você ser fiel, porque às vezes a pessoa que você presta fidelidade não é uma pessoa que todo momento te agrada. Mas mesmo assim você precisa ser fiel. A Bíblia ainda fala de uma outra palavra mais forte ainda, que é a lealdade, né? Você tem um vínculo de lealdade e fidelidade, né? Hoje as pessoas, eu vejo as pessoas têm uma aliança com as outras, mas quando não me agrada, então eu quebro essa aliança, né? Eu estou em aliança, mas não fez o que eu quis, então eu quebro a aliança. Então a gente tem que cuidar com essas coisas, né? Alianças são feitas e desfeitas entre os homens, sim, né? Não no casamento, mas em outros aspectos existe. Mas enquanto eu estiver em aliança, eu preciso ser fiel, né? Eu preciso ser fiel. E isso é algo que a gente precisa guardar e atar, como a Bíblia diz, né, no nosso pescoço, para que a gente lembre da fidelidade e da bondade. Amém? Versículo 4 diz que se eu fizer isso, se eu for uma pessoa boa e fiel, eu acho graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Eu gosto sempre de lembrar, né, o que é estribar, né? Você lembra um ferro que tinha na carroça? Para os antigos agora, que lembra disso, né? Que já morou na área rural,
né? Para você subir na carroça tem algo que se chama estribo. Tem na caminhonete também, tem em outros lugares, né? Mas eu lembro da carroça. E para você subir você tinha que se apoiar. E aquele ferrinho era um ferrinho não é muito grande, é um ferrinho pequeno. Você se apoia naquilo para poder subir na carroça, subir na caminhonete. Então se chama estribo, né? Algo que você apoia. E se aquilo lá não estiver bem fixo, né? Acontece de você cair. Quando a Bíblia diz assim, não se estribe no seu próprio entendimento, por que o Senhor disse que eu não posso me apoiar no meu próprio entendimento? Por que isso? Porque o nosso entendimento, querido, ele é limitado, né? O nosso entendimento, a gente olha aquilo que os nossos olhos conseguem ver, né? E olha que os nossos olhos não vê quase nada, né? Eu ainda menos, né? Se eu tirar meu óculos eu não enxergo quase nada. Mas a nossa visão, ela é muito curta. O nosso foco, falando agora de algo físico, ele é muito curto. Maior parte das coisas que a gente acha que está vendo está fora do nosso foco. Eu faço sempre essa brincadeira, eu falo assim, olha, às vezes a gente está com a mão aqui do lado, a gente não está vendo a mão, mas eu imagino ela, então meu cérebro cria essa visão. Muita coisa do que a gente acha que vê ainda não é real, né? Então você imagina no nosso entendimento, às vezes a gente vê algo, outro dia eu vi uma imagem na internet, que era um lobo pegando, se eu não me engano, a ilustração era um lobo tirando uma ovelha da água. E o lobo, ele usou a ferramenta que ele tinha, que era a boca. Então ele agarra no pescoço da ovelha e puxa da água, porque a ovelha estava se afogando. Mas a imagem que aparecia era o lobo com a boca no pescoço da ovelha. Então logo você percebe que o lobo está matando a ovelha. Mas na verdade, se você continuar a sequência, você vai perceber que não. Ele está salvando a ovelha. É claro que é só uma ilustração, né? Lobo nenhum vai salvar a ovelha. Mas às vezes aquilo que eu vejo não é real. Ou aquilo que eu vejo não é a verdade. Porque os nossos olhos, eles são... eles vão de acordo com aquilo que eu tenho como visão de mundo, né? O Senhor diz à igreja de Apocalipse, olha, eu aconselho que de mim compre colírios para que veja, porque nós não enxergamos. Então, como que eu faço? Eu preciso da lente do Senhor. Eu preciso da lente do Senhor para enxergar como Deus enxerga. E isso em todos os aspectos da nossa vida, até mesmo para coisas que nós vamos crer. Às vezes Deus abre uma porta e a gente diz, isso aqui não dá certo, não é possível. Por quê? Porque eu estou vendo com a minha ótica, com a ótica daquilo que eu entendo. Nós temos esse caso, eu acabo quase todas as lives eu cito, mas é porque é útil. Quando Josué e Caleb, com os demais espias, eram 12, junto com Josué e Caleb, eles vão ver a terra de Canaã, 10 traz um relatório negativo, dizendo, olha, a terra é boa, mas tem gigante, tem problema, não dá para possuir a terra. E Josué e Caleb não, ele diz, olha, nós vamos possuir a terra e os gigantes a gente vai vencer. Então, a mesma circunstância, o mesmo cenário, mas com visões diferentes. Então, um tem uma visão limitada, visão humana, natural, pragmática, e o outro tem uma visão espiritual. Então, quando a Bíblia diz que é para nós confiarmos no Senhor de todo o coração e não estribar no nosso próprio entendimento, é exatamente isso. É confiar no Senhor. Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Ainda que o meu entendimento diz que não. Ainda que a minha lógica diz que não. Eu confio no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso ou imagino, segundo o poder dEle que opera na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Versículo 6. Reconhecer quem? Deus, em todo o teu caminho, e Ele endireitará as tuas veredas. Né? O que é reconhecer Deus no caminho? É buscar entender a vontade de Deus. Né? Reconhecer alguém é você reconhecer e honrar alguém, é você dizer que essa pessoa está te orientando, está te guiando. Né? Reconhecer Deus nos caminhos é reconhecer o que Deus tem feito, como tem feito. Não tem como nós queremos viver uma vida abençoada em Deus se nós não nos atentarmos para aquilo que Deus fala, para aquilo que Deus nos guia, né? Porque senão, querido, nós
voltamos lá no versículo anterior, nós vamos nos estribar no nosso próprio entendimento e vamos nos dar mal, porque o nosso entendimento é falho. Então eu preciso necessariamente reconhecer Deus na minha vida. Quando diz reconhecer, a palavra que nos deve vir à mente é prioridade. Né? Deus precisa ser a prioridade da nossa vida. Né? Alguém diz, olha, o meu sexto sentido, a minha emoção, o meu coração, tudo isso é enganoso. A Bíblia diz que nós nos enganamos com os sentimentos, mas Deus não. E imagina se você pudesse escolher alguém para governar a sua vida. Você escolheria alguém que só consegue enxergar à frente, ou você escolheria alguém que consegue enxergar o passado, o presente e o futuro? Né? Deus é esse que consegue permear entre o tempo. Né? Deus sabe de tudo. Né? Ele é o criador de tudo. Então não tem pessoa melhor para nós nos apoiarmos que não seja em Deus. Né? Esse sempre foi o propósito de Deus. Né? Quando eu olho o povo hebreu, eu vejo eles sendo escravos no Egito. O povo hebreu estava acostumado a receber ordem. Né? E às vezes nós somos acostumados. Eu conheço muitas pessoas que são acostumadas. Trabalham muito bem, mas não conseguem realizar nenhum trabalho bom, porque é a pessoa que trabalha bem, mas porque gosta de receber ordem. E nós criamos, o mundo cria essa prisão em nós, de nós obedecermos ordens. E aí, quando Deus tira o povo do Egito, agora não é a ordem, agora é a nuvem de glória. Né? Ordem é fácil você receber, né? Quem não gosta de alguém chegar e dizer, hoje você vai fazer isso, 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 isso. Parece ser ruim, mas é bom. É melhor do que você pensar o que tem que ser feito. Né? Você vai fazer isso, isso, está lá estabelecido. Agora, quando você tem que entender e discernir, é diferente. E é exatamente isso que Deus estabelece para nós. Deus não é um Deus que vai te dar ordens. Ele vai movimentar o tempo. E você que vai entender. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. O povo estava no Egito aprendendo a obedecer a ordem. Agora Deus pega o povo e diz, olha, vocês precisam discernir a nuvem. Então quando a nuvem se movia, eles se moviam. Não era uma ordem. Agora você tem que ficar olhando para o céu. Você tem que ficar reparando na nuvem. Né? Porque não era só sair andando. Você tinha que desmontar a tenda, você tinha que embalar as coisas, você tinha que acordar a gente que estava dormindo, criança, pegar no colo, ajeitar a bagagem. Então você tinha que ficar muito atento. E é tão interessante que as principais fontes de vida e de sobrevivência, Deus mandava do alto, né? Que era o maná que caía toda manhã e a nuvem que se movia. Né? Isso é interessante. Então você precisa entender o movimento da nuvem. Eu fico imaginando que isso aqui é só imaginação, né? A Bíblia deve ser lida desse jeito, você lembrar e imaginar o que acontecia. Eu fico imaginando que algumas pessoas se tornaram experts em discernir a nuvem. Né? Olha, hoje a nuvem ela deu uma mexidinha de leve, eu acho que amanhã ela vai começar a se movimentar. Né? O outro diz, olha, hoje a nuvem está diferente, eu acho que ela vai começar a se movimentar amanhã. Então, por quê? Porque eles tinham que guardar tudo, eles tinham que ter todo aquele trabalho. Então olha a diferença, né? No Egito você obedece ordem, né? Você é governado através de ordem. E é exatamente isso, né? O diabo ele é tão sujo que ele dá uma sensação de liberdade, mas ele domina as pessoas. E agora Deus, ele quer algo que não é dele para você, mas é de você para ele. Por isso que a palavra de Deus diz, olhai para ele e sereis iluminados. Por isso que a palavra de Deus diz que ele deve ser o nosso alvo. Ele deve ser aquele que nós olhamos, né? Como o apóstolo Paulo diz, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Cristo. E através dele eu me direciono, né? E eu vou voltar lá no início. Não é Deus que vai movimentar você. É você que se movimenta em Deus. Amém? Glória a Deus. Através daquilo que Deus vai revelando, aquilo que você vai discernindo em Deus. Por isso a importância de eu viver em Deus em sabedoria. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. E o versículo 7 diz assim, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-te do mal. Né?
Esse é um problema que nós temos, né? Nós começamos a nos apoiar na nossa sabedoria, né? Todo mundo que eu conheço que tem trabalho com periculosidade, né? Por exemplo, eletricista, açougueiro, quem mais? Tem tantas profissões aí que correm perigo. O grande erro das pessoas que se acidentam, né? Geralmente você vai conversar com pessoas que se acidentaram nessa área de trabalhos que tem periculosidade, você vai ver que foi relaxo, foi tranquilidade, né? A pessoa ela mexe tanto tempo com a energia que ela começa a acostumar com aquele perigo e aquilo se torna algo normal. E até que um dia ele está desapercebido e ele leva um choque, uma descarga elétrica. Que esse exemplo tem a ver? É que todas as vezes a gente tem que andar desconfiando de nós mesmos, né? Eu já ouvi alguém dizendo assim, a depressão ela é uma... Isso aí não existe, depressão não existe. E eu já vi gente que falou isso e passou um momento de depressão. Porque a pessoa se acha que ela se apoia no entendimento, no conhecimento dela, ela acha que aquilo não é real. E não é o fato de você achar que é real que você não corre o risco de cair naquele erro. Porque nós, muitas vezes, nos enganamos, né? Por isso que a palavra de Deus nos orienta aqui a não nos apoiar no nosso próprio conhecimento, a não ser sábio aos nossos próprios olhos, né? Mas ser sábio em Deus, sabe? Buscar em Deus. Eu não sei nem o que eu quero, né? A gente não sabe, nem tem homem, nem mulher, nenhuma na face da terra que sabe realmente o que quer. Quantos de nós queríamos um objeto, né? Você que passou a fase da adolescência, você passou numa vitrine de loja e disse assim, nossa, eu preciso daquela roupa, nossa, eu preciso daquele sapato, daquele calçado, é muito lindo. Aí você vai lá e compra, e quando você coloca, você percebe que não tem aquele encanto. Tava bonito lá na vitrine, tava legal na vitrine, né? No manequim lá, que tem todas as medidas em ordem, mas aí quando você coloca, você percebe que não é o que você quer. Nós fazemos isso o tempo todo, né? O tempo todo a gente acha que quer uma coisa, na verdade a gente não quer, aquilo é algo emocional. Por isso que nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, né? Mas nos apoiar em Deus, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E por isso que, ao contrário de se apoiar no entendimento, o Senhor diz assim, teme ao Senhor, né? É reconhecer, daquele temor de humildade, de aprender com Deus, de dizer, Deus, eu sei que o Senhor sabe mais do que eu sei que o Senhor pode fazer algo que eu não entendo. Então, o texto fala sobre isso, né? Sobre nós não sermos sábios aos nossos próprios olhos, mas temer ao Senhor. E algo que é importante aqui nesse versículo 7, versículo 6, aliás, não, 7 mesmo, apartar do mal. A pessoa diz assim, não, eu sei até onde eu consigo ir. Não, você não sabe. Eu não sei, a gente não sabe. A gente acha que a gente sabe. Sabe aquele joguinho que as pessoas fazem com o perigo? Ah, eu sei, isso aqui vai dar certo. Até o dia que não dá. Então não vale a pena se arriscar. E aqui o texto diz assim, para fugir do mal, apartar do mal. E existe outro texto da palavra de Deus que é para nós fugirmos da aparência do mal. Não é nem do mal. É aquilo que aparenta mal. Eu já fujo porque eu sei que é perigo para mim, né? É isso que é viver em Deus, querido. É você entender a cada dia que você é menor, que você necessita, que você carece da glória de Deus. Sabe, o reino de Deus não é feito com os mais fortes, com os mais sábios. É com aqueles que sabem que são fracos e falhos e que reconhecem que precisam de Deus, né? Essa é a grande verdade do Evangelho. Né? Aparenta uma coisa diferente. Eu vejo tanta gente dizendo, olha, puxa vida, eu sou um estudioso, um conhecedor exímio da Bíblia, eu sou melhor. Não, o melhor deve ser aquele simples e humilde. Pastor, tem base bíblica para isso? Tem. Uma mãe chegou para Jesus e disse assim, Jesus, quando o Senhor for para o teu reino, o Senhor coloca um filho meu da tua direita e outro da tua esquerda. E o Senhor Jesus diz assim, olha, quem quer ser maior no reino dos céus, seja esse que vos sirva.
né? Então, o reino dos céus não é formado por melhores. O reino dos céus é formado por aqueles que reconhecem que são falhos, né? Que necessitam de Deus, né? Eu não sirvo a Deus porque Ele precisa de mim, é porque eu preciso dele. Que sem Ele eu não consigo ser ninguém. Amém? Sem Ele eu não consigo viver, eu preciso dele, porque eu não consigo nem tomar minhas próprias decisões. Amém? E qual é a consequência dessa fala aqui no versículo 7? Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém? Versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Né? Alguém pode dizer assim, pastor, essa live não é interessante falar sobre dízimo e oferta, porque nem todos entendem isso. Mas eu não tenho compromisso, querido, com o entendimento das pessoas, aquilo que agrada as pessoas. Eu tenho compromisso com a palavra. E se a palavra de Deus está falando aqui, eu preciso falar sobre isso. Amém? O texto diz que nós precisamos honrar a Deus. Eu falei aqui que Provérbios ele traz princípios e sabedoria para a gente ser próspero. Se eu quero ser próspero e abençoado, eu preciso entender o princípio da oferta. Eu preciso aprender o princípio da primícia, né? Deus precisa ser honrado em todos os aspectos, inclusive com o meu dinheiro, né? Você precisa ser ofertante, você precisa ser dizimista, se você quer ser abençoado financeiramente. Aí eu vejo muita gente falando sobre tantas coisas sobre dízimo. Porque rouba, porque isso, porque aquilo. Eu não posso acreditar que uma pessoa que é dizimista há 20 anos, há 10 anos, seja tão ignorante. Quando eu começo a dizer que a pessoa que é dizimista ela é burra, ela é boba, ela é ignorante, eu tô duvidando da própria consciência da pessoa que há 20 anos, há 10 anos é dizimista. Por que você acha que a pessoa continua sendo? Porque ela entendeu o princípio do dízimo. Né? Uma coisa que a gente precisa entender é que o dízimo ele é um princípio a ser entendido. E para eu entender o dízimo, não tem como eu convencer ninguém. Né? Eu não preciso convencer a pessoa do dízimo, da oferta. Ela precisa viver. Né? Então, você que quer ver a sua vida financeira próspera, eu estou falando aqui aquilo que está na Bíblia. Você precisa aprender esse princípio da oferta, né? De honrar o Senhor com o seu dízimo. A primícia fala de dízimo, você tirar a primeira parte. Né? Claro que eu sou contra qualquer coisa que invenção humana. Já ouvi falar de trízimo, de não sei o que. Isso não é bíblico, né? Isso não é bíblico. Mas aquilo que é bíblico a gente precisa cumprir. Honrar o Senhor com as nossas primícias. Né? Tem um texto que eu gosto de citar, que é Malaquias 3, versículo 8. Né? Malaquias é um livro de honra. Né? Malaquias fala sobre honra. Capítulo 3, versículo 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E o Senhor diz: nos dízimos, nas ofertas. Versículo 9, é importante a gente entender. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Né? A maldição está sobre todos. É isso que Deus diz aqui. Aí no versículo 10 ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. Alguém uma vez disse assim: você devolve o dízimo na igreja, e a igreja ampliou, a igreja pôs um piso novo. Mas é isso que a Bíblia diz: mantimento da casa de Deus. Né? Pastor, eu devolvo meu dízimo para a obra social. Não é isso que Deus diz, não é isso. Infelizmente, né, esse argumento não é real. Não que nós não devemos, a Bíblia diz que nós devemos fazer caridades, mas o princípio do dízimo é para mantimento da casa de Deus. Amém? Glória a Deus. E aí o Senhor diz assim: trazer todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. E aí Deus diz assim: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, lembra da maldição que havia sobre todos? Então, o Senhor diz assim: por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.
Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleituosa, diz o Senhor dos Exércitos. Existe uma maldição, e a maldição ela é quebrada através do princípio do dízimo e da oferta. Agora, você precisa provar isso. Não é algo que você tem que ficar debatendo. Eu até respeito a opinião de todo mundo sobre esse assunto. Pastor, eu não creio no dízimo. Amém. Pastor, eu não sei, eu quero provar. Então você precisa fazer. Você já deve ter tomado algum dia um chá na tua vida que você não sabia se era bom ou não. Mas sua tia te convenceu a tomar o chá porque ia ser bom. E você tomou e percebeu que o chá era bom. E aí você passou a indicar esse chá para todo mundo. É isso que é o princípio do dízimo. Você vivencia isso. Você vê que é algo real. Né? Eu até desafio aqui na igreja. Eu falo assim, olha, seja dizimista 6 meses. Se Deus não fizer nada, você vem falar comigo. Né? Seja dizimista, né? Seja ofertante. É algo que você precisa provar, querido, e você vai ver. Né? Eu convido você para além do debate, você provar, viver isso. Faça um teste com Deus. Eu tenho certeza que Deus abrirá as portas. Amém? Glória a Deus. Este é o princípio que Provérbios traz aqui no capítulo 3, versículo 9. E aí ele diz assim, o que acontece com essa pessoa que honra o Senhor com a sua primícia? Né? Se encherão fartamente os teus celeiros, versículo 10, e transbordarão de vinho os teus lagares. Né? Então, fala de uma prosperidade vinculada ao princípio da honra e honrar a Deus com as nossas primícias, com os nossos bens. Amém? E isso é algo importante, porque a gente fala muito de adoração. Eu vejo as pessoas falando muito de adoração. Eu adoro a Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu adoro a Ele. E a gente precisa entender o que é adoração. A adoração ela não foi criada por Jesus no Novo Testamento. A adoração ela sempre existiu. E a adoração ela não está desvinculada da oferta. Né? Todas as vezes que alguém ia adorar a Deus, ele oferecia algo a Deus. Né? Abel e Caim ofereceram, um ofereceu o fruto, o melhor fruto da terra, e o outro ofereceu uma oferta que Deus não se agradou. Né? E isso era adoração a Deus. Né? O sacerdote, ele sacrificava o cordeiro ali em adoração a Deus. Isso era o processo. Às vezes a gente pega a figura do tabernáculo e a gente só foca no Santos dos Santos. Mas o Santos dos Santos, pastor, o véu foi quebrado, foi rasgado. Sim, mas o processo é o mesmo. Né? O processo de santificação, o processo de purificação é o mesmo. Né? Hoje nós não matamos o cordeiro, porque Jesus é o nosso cordeiro pascal, mas o sacrifício, né, a entrega é a mesma, não mudou. Né? Então a oferta, ela faz parte, o dízimo e a oferta fazem parte da adoração. Não tem adoração longe disso, porque adoração é você adorar a Deus por inteiro. Adoração a gente tem falado aqui na igreja bastante. Na quinta-feira nós temos um discipulado de louvor e adoração. E a gente tem falado bastante que a adoração não é algo que eu entrego, é algo que eu vivo. Né? A adoração é um estilo de vida. Né? Tudo na minha vida deve adorar a Deus. Né? Tudo na minha vida, aqueles que querem adorar a Deus, tudo nas suas vidas devem convergir para Deus. As suas ações, a sua atitude. E também você adora a Deus com o seu dinheiro. Amém? Glória a Deus. Versículo 11, eu vou ter que parar por aqui, né? Vou parar no versículo 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Vou encerrar aqui nesse texto. Deus, ele repreende, né? Deus, ele nos conduz em repreensão, né? Hoje a gente vive um mundo onde nós estamos vivendo pais que não corrigem os seus filhos, né? E eu já fui muito criticado por isso, né? Porque eu prego isso, eu prego que os filhos devem ser corrigidos, e muitas pessoas dizem, não, a vida ensina. Primeiro, essa filosofia não é uma filosofia bíblica, né? A palavra de Deus diz que Deus é pai e ele disciplina os seus filhos, né? Ele disciplina quem ele ama. Essa filosofia de a vida ensina, isso é do mundo, né? Os meus filhos, eles
se não aprender, a vida vai ensinar, né? Triste isso, triste, porque a Bíblia nos ensina sobre a repreensão. Eu não estou falando aqui da forma de repreensão. Eu acho que cada família, cada pai, cada mãe deve ter a sua forma de repreender, mas a Bíblia diz que aquele que não ouve repreensão, ele não é abençoado, né? E o texto diz que nós não podemos nos cansar da repreensão do Senhor, né? Deus, ele vai te repreender. Às vezes as pessoas querem um Deus que só as aprove. E infelizmente nós temos visto pessoas pregar um evangelho que só tem aprovação, sabe? Essa pessoa, eu não consigo mudar, mas no tempo de Deus eu mudo. Não, Deus, não é no tempo de Deus que há a mudança parte de você. Enquanto você não querer mudar, enquanto você não querer ser transformado, Deus não vai te forçar a nada, né? Deus precisa entender, você precisa entender o que Deus quer de você, e você vai sendo transformado segundo aquilo que você vê em Deus, né? E como eu for andando, né? O reino de Deus, ele não é um caminho largo, né? Ele é até um caminho mais aberto, mas ele vai se estreitando. Então o caminho do Senhor é um caminho de estreitamento. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser tratado. Tem um filme, um livro, que vem de um livro, chama O Peregrino, né? É um filme, um livro muito bom, né? Aconselho vocês lerem. Fala do peregrino, que era um homem que carregava uma bagagem imensa, um fardo imenso, né? E ele precisou um momento tirar aquilo da vida dele. E todos nós temos algo que nós carregamos, né? E que nós temos, que isso não é bom para nós. E às vezes Deus vai tirar isso de nós, não é no meio da alegria, sabe? Às vezes a gente acha que tudo que Deus faz é no meio da alegria, né? Sorrindo, né? É a mesma coisa que uma cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia, por que você tem que ser anestesiado, né? Ainda que seja algo bom, né? Você vai tirar, por exemplo, um nódulo, você vai tirar algo que está te prejudicando, você precisa de anestesia, porque aquilo vai doer. E um evangelho que é ausente de dor não é um evangelho verdadeiro. Se o Cristo, ele padeceu na cruz do Calvário, né? Claro que eu não vou precisar padecer, porque ele já padeceu, mas eu tenho sofrimento, porque é algo que precisa ser tirado de mim. Existem coisas que estão na nossa vida que estão enraizadas, e essa incisão, ela não é fácil, né, para ser tirada. Precisa de uma certa força, e às vezes Deus faz isso com a gente. Deus vem e age na nossa vida, nos repreendendo, né, nos corrigindo, nos alinhando. Eu falo sempre aqui que Davi, no Salmo 23, ele diz: o teu bordão, o teu cajado me consola. E eu falo sempre para as pessoas: alguém já viu um pedaço de pau consolar alguém? O consolar para nós não é o consolar bíblico. Consolar que Davi usa no Salmo 23 é um consolar de trazer alinhamento, né? O bordão, ele servia quando a ovelha estava saindo fora do caminho, né? Saindo fora do trieiro. O bordão então servia para dar um toque na ovelha, e às vezes a ovelha não obedecia, e então você usava com uma certa força para que ela obedecesse. Eu não estou falando de bater, eu estou falando de consolo, né? De alinhamento. Então Deus, ele traz isso para nós. Ele nos alinha no propósito dele, né? O cajado é a mesma coisa. O cajado tinha curva, tinha uma curva na ponta que era para resgatar, né? A ovelha. E tem um fato interessante, que a ovelha, ela era colocada no aprisco. O aprisco, ele nunca tem porta, nunca fica fechado com portas de madeira ou de ferro. O aprisco, ele era feito de pedras, né? E a porta era uma porta aberta, e o pastor ficava na porta. É interessante até quando a gente fala isso, o texto que Jesus diz que eu sou a porta das ovelhas, né? Nunca o aprisco é fechado, Jesus é a porta, né? Você decide entrar, mas para você entrar você precisa passar por Jesus. E ele nunca vai te prender, a porta está aberta, você sai quando você quiser. Mas aquela ovelha, para ela manter ali, a preocupação do pastor é tão grande
que quando ela fugia muito, ele resgatava todas as vezes. A Bíblia fala que o pastor tinha 100 ovelhas e uma perdia, ele ia atrás. Mas a tradição dos pastores diz que quando a ovelha fugia muito, para ele não perder a ovelha para o lobo, então ele quebrava as pernas da ovelha, para que a ovelha não pulasse do aprisco, né? Então era uma forma de repreender a ovelha. Às vezes nossas pernas são quebradas e a gente não entende o porquê que Deus quebrou as nossas pernas, e a gente fica preocupado e achando que Deus está fazendo pior, quando na verdade Ele está querendo nos preservar e nos salvar do lobo, né? Salvar da morte. Amém? Esse é Provérbios 3, tem bastante coisa ainda para falar, mas eu espero que você tenha sido ministrado, que você tenha sido abençoado por essa palavra. Amém? Vale a pena andar no Senhor, vale a pena ouvir os seus preceitos, os seus estatutos e cumprir a sua palavra. Amém? Que você tenha uma noite abençoada, que a sua noite seja uma noite de descanso. Amém? Só lembrando, os irmãos, que na sexta e no sábado, às 19 horas, essa semana, excepcionalmente, a gente tem ceia do Senhor. Então, nós vamos servir a ceia na sexta-feira e a ceia no sábado. Amém? Todo segundo sábado do mês, aliás, toda segunda semana do mês, nós temos ceia do Senhor aqui na igreja. Então, não se organize para que você participe, não perca a ceia, você que está aqui na cidade. Amém? Venha participar, venha buscar, né, a ceia. E a palavra do Senhor diz que quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Nós precisamos fazer parte dele, e isso nós fazemos através da ceia do Senhor. Amém? Deixa eu orar te abençoando. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que está assistindo essa live, ao vivo, Senhor, ou em outro tempo, em outro momento, que essa pessoa seja tocada pelo Senhor, seja tocada através da palavra, da ministração da palavra. Que o Senhor conceda graça, que o Senhor conceda unção. Pai, a glória do Senhor venha ser estabelecida nesta casa, Senhor, em nome de Jesus, pois aonde está a sua glória, Senhor, lá o Senhor abençoa, assim como o Senhor abençoou, Senhor, quando a arca ficou na casa de Obed-edom. Senhor, em nome de Jesus, que a glória do Senhor seja estabelecida nessa casa e que haja a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Eu, como ministro do Senhor, abençoo cada um, Senhor, nesta noite, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Em nome de Jesus.